Nós estamos hoje aqui no nosso culto que acontece todas as quartas-feiras às 20 horas aqui pelo Instagram, né? Nesse tempo em que nós estamos online por causa dessa pandemia. Nós estaremos aqui sempre às quartas-feiras, às 20 horas, recebendo uma palavra de Deus, orando, adorando. E hoje eu quero falar com você sobre Bíblia e homoafetividade. A gente está até com as canequinhas aqui hoje com um tema. Está até aqui com a canequinha hoje com um tema, né, sobre isso. Se você tem alguma dúvida específica, comenta aí a sua dúvida, tá? Para que a gente possa conversar sobre ela, para que a gente possa te auxiliar. Se você conhece pessoas que tenham dúvidas, esse é o momento de você enviar para elas. A gente vai começar daqui a pouquinho já, então envia para elas. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilha esse vídeo, envia ele para nós, pelo menos 5 pessoas, porque nós precisamos anunciar essa verdade. Muitos de nós não sabíamos que era possível servir a Deus, mesmo independente da nossa sexualidade. Eu fui um desses, e isso do que a gente vai falar hoje é fruto de anos estudando, lendo, buscando de Deus, porque, como eu sempre digo, eu tinha uma insegurança de que eu estivesse acreditando em algo para reforçar alguma coisa que fosse fazer bem para mim, que não necessariamente aquilo seria algo que agradaria ao Senhor, né? Seria aquilo que Deus estivesse realmente falando. Então, levou muito tempo para que essas verdades pudessem ter sido enraizadas no meu coração, eu pudesse ter compreendido elas. Então, eu sei que assim como eu, assim como o pastor Edu, assim como tantos de nós aqui, muitos precisam conhecer que existe um Deus que ama sem preconceito, que existe um Deus que ama sem fazer acepção de pessoas. Então, envia esse vídeo para alguém agora, compartilha para que outras pessoas possam conhecer. E se você tiver uma dúvida, deixa registrado aí a sua dúvida. Tá? Hoje nós vamos falar sobre 2 temas em específico dentro desse assunto. Falar um pouquinho, eu tenho uma série de ministrações no YouTube, você pode procurar lá no YouTube Avivamento Inclusivo, você vai encontrar o canal da nossa igreja, e lá eu tenho uma série de ministrações sobre esse tema, onde a gente pôde falar um pouco mais detalhadamente, e como eu disse, não é algo que seja possível falar aqui em 30, 40, 50 minutos, 1 hora. É algo que nós precisamos de mais tempo para poder explanar, poder conhecer cada texto, cada expressão bíblica. Então, você pode procurar depois lá no YouTube, e lá você pode assistir essa série de ministrações e compreender melhor sobre esses assuntos. Também, depois que terminar, fique à vontade para enviar uma mensagem, se restar alguma dúvida sobre o que nós falarmos aqui. Eu sei que é um assunto que ele é muito, muito complexo. Quem pode gerar essas verdades no nosso coração. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade de Jesus Cristo, revelada pelo Espírito Santo, é que pode nos trazer libertação, é que pode nos trazer a verdadeira restauração. Então, feche os seus olhos por um instante, eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar nas tuas mãos agora cada vida, Senhor, que está conosco nessa transmissão, aqueles que vão assistir, Senhor, depois que ela já tiver terminado. Nesse momento, Espírito Santo, nós queremos conhecer mais da tua palavra, nós queremos compreender a tua palavra, nós queremos receber aquilo que o Senhor tem para nós, e eu oro para que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus Cristo, todo engano, toda religiosidade, Senhor, toda mentira que foi plantada nos nossos corações, que agora se desfaça através das verdades da tua palavra sobre nós, Pai. Amém. Em nome de Jesus, que nós possamos compreender, que nós possamos receber, Senhor, e ser livres através das verdades da tua palavra sobre Amém. Nós. É o que eu te peço nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, você que tiver uma Bíblia, quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 1, porque
para falar sobre esse assunto, nada melhor do que a gente começar pelo começo, né? Gênesis 1 é um texto muito simples, mas é um texto que é uma passagem, é um momento bíblico que é muito usado para questionar a criação, para questionar a homoafetividade. Então, eu quero ler com você e falar um pouquinho sobre isso. Gênesis 1, 27, diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quem nunca ouviu, né, alguém falar sobre esse texto? Então, se é permitido dois homens juntos, duas mulheres juntas, por que que Deus criou um homem e uma mulher? Até tem música que fala que não é Adão e Ivo, né? E as pessoas até brincam muitas vezes com essa expressão, com esse texto, e usam isso como uma ferramenta, como algo para nos trazer condenação, para nos trazer julgamento, né? E nós precisamos entender, conhecer o que estava acontecendo naquele momento. Gênesis 1 é o relato da criação de Deus. A gente vai ver desde do versículo 1, né? Que vai mostrando no princípio criou Deus os céus e a terra, e vai relatando cada momento, cada dia, o que foi sendo criado durante cada dia. E aí, quando chega nesse momento do versículo 27, a gente vê a criação do homem, o plano de Deus para criar o homem, para criar a mulher. Então, é muito importante nós entendermos que esse texto, ele não trata de orientação sexual, ele não é um tratado sobre relacionamentos. O propósito de Gênesis 1 não é explicar como deveriam ser as relações. O propósito de Gênesis 1 é contar para a gente a história da criação, para que nós pudéssemos saber como Deus fez, como aconteceu, como se deu a criação. Então, nós não podemos tomar esse texto de Gênesis 1 como algo, como uma regra para dizer, olha, porque Deus criou homem e mulher, então o homem tem que viver com a mulher tem que viver com o homem, é somente isso que é permitido. E aí você pode até me falar, então, apóstolo, então, mas se Deus não condena, por que então ele não inseriu a gente nesse texto? Se a gente for olhar para esse momento da criação, a diversidade étnica também não está aqui, né? A gente não vê Deus criou um tipo de homem, um tipo de mulher, e nem por isso a gente questiona, né? Toda essa diversidade que a gente tem de cores, de raças, de povos que vieram a partir daquele momento. Então, assim como, esse é um exemplo que eu estou usando, né? Mas assim como não está relatado aqui essa diversidade das etnias, não é por isso que a gente pode condenar uma pessoa, né? Porque ela não estava aqui naquele padrão. Então, entenda, Gênesis 1 não estabelece nenhum tipo de padrão com base nos relacionamentos. É uma história, é um relato de como Deus criou o mundo para que eu e você que cremos pudéssemos compreender e todos nós sejamos heterossexuais, homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis e por aí segue. Todos nós podemos refletir a glória de Deus se nós estivermos com as nossas vidas em Jesus, se Jesus for o Senhor das nossas vidas, independente da nossa orientação, nós vamos poder refletir a glória de Deus, que era o propósito principal de Deus. Se a gente for ver no versículo 26 de Gênesis, o Senhor falando, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Era um propósito de Deus que o homem refletisse a glória de Deus. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, seja você homossexual, seja você heterossexual, seja você bissexual, transexual, Deus ama você e Ele tem um propósito sobre a sua vida, Ele quer usar você para que você reflita a glória dEle para esse mundo. Amém? Amém. Uma outra coisa que a gente tem que entender também sobre esse texto, e nós na teologia inclusiva defendemos uma análise histórica, uma análise onde eu preciso olhar o texto, entender o momento em que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, por que ele foi escrito, para que a gente possa compreender e até não correr o risco de estar ensinando alguma heresia por aí.
né? Por isso a gente precisa ter esse estudo, esse cuidado. E aí, então, para fechar esse momento de Gênesis 1, que a gente precisa entender aqui, eu quero ler com você no verso 28, é o propósito de Deus ter criado o homem e a mulher. Então, Deus colocou ali um casal heterossexual. E aí, qual era o propósito dele? Vem comigo aqui, ó, Gênesis 1, no verso 28. Diz assim: Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, aqui Deus estabeleceu um propósito, porque ele havia criado o homem e a mulher. Se a gente for pensar que é a interpretação geral da igreja convencional, quando se trata de homossexualidade numa perspectiva bíblica, se a gente for pegar ao pé da letra, que é o que eles fazem uma interpretação ao pé da letra, nós estamos vendo aqui Deus criando um casal heterossexual e mandando que esse casal heterossexual faça o quê? Frutifique, ou seja, tenha filhos. E aí, então, se eu pegar isso ao pé da letra, eu vou começar a dizer o quê? Que os casais heterossexuais que estão juntos e não têm filhos, não geram filhos, estão em pecado. Se eu for pensar ao pé da letra, é isso que o texto estaria dizendo, né? Aquele casal que optou por não ter filhos, aquela pessoa que não tem o desejo de ter filhos, ela está em pecado, porque o texto mandou que aquele homem e aquela mulher, eles frutificassem. Aí eu te pergunto, será que Deus iria condenar alguém porque ele não quis ter filhos? Não era isso que Deus estava querendo dizer aqui. Ele estava nos mostrando, dentro desse relato da criação, que o propósito dele ter criado o homem e a mulher era para que eles multiplicassem. Pudesse chegar até mim, até você hoje, porque se ele tivesse criado ali 2 homens, ou então 2 mulheres, não iria haver essa multiplicação, não iria gerar filhos e terminaria, aquilo que Deus criou, terminaria ali. Então, o propósito de Deus ter criado um homem e uma mulher foi exclusivamente para que eles pudessem frutificar, para que eles pudessem gerar outros filhos. Então, Deus não está estabelecendo um padrão sobre relacionamentos e Deus não está estabelecendo um padrão de que todos os casais devem gerar filhos e por aí vai. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de sempre ter essa análise. Amém? Se restar alguma dúvida aí sua sobre esse assunto, pode comentar a sua dúvida, ou então mandar uma mensagem depois para a gente. Eu quero falar sobre um outro texto, quero ir com você um pouquinho mais para frente na Bíblia, em Levítico, no capítulo 18, porque aí a gente tem um texto que necessita de muito entendimento. Eu me lembro quando eu me converti e comecei a ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia e comecei a ler a Bíblia a partir de Gênesis. É um livro você começa a ler do começo, né? E quero até abrir esse parênteses para você que está chegando agora, você que está começando a conhecer sobre Deus agora, comece a ler a Bíblia a partir do Novo Testamento. Comece a ler a partir do livro de Mateus. Eu comecei a ler a partir de Gênesis. E aí eu li Gênesis e Êxodo, e me lembro até hoje do dia em que eu li Levítico 18, 22. Até hoje, uma noite, um dia de semana, assim, tinha voltado da igreja, estava lendo e lembro como eu tomei um susto quando eu me deparei com esse texto. Vamos ler? Levítico 18, 22, diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Agora vem comigo mais um texto, Levítico 20, no verso 13, que complementa essa passagem. Levítico 20, capítulo 20, verso 13, diz assim: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Lembra que eu falei no início que nós precisamos analisar os textos bíblicos, né? Precisamos analisar para quem eles foram escritos, por quê, o tempo em que eles foram escritos, porque nós nunca podemos pegar uma passagem bíblica ao pé da letra. Existe a Bíblia, ela é completamente diferente de qualquer outro livro que nós possamos ler. Você vai ler um livro,
ele vai te contar uma história, é aquilo que está ali. A Bíblia, nós precisamos do Espírito Santo para compreender a Bíblia, nós precisamos do Espírito Santo para que a Bíblia seja revelada para nós, nós precisamos do Espírito Santo para que nós possamos entender o que Deus está dizendo. Então, a gente precisa fazer essa análise, porque senão a gente acaba acreditando em algo que não é aquilo que Deus está dizendo. Então, aqui a primeira coisa, para a gente poder analisar esses dois textos de Levítico, como eu falei, eu me lembro do dia em que eu li esse texto e eu falei, meu Deus, não é isso que Deus quer para mim, e agora? Mas a primeira coisa que nós precisamos analisar aqui é para quem esse texto, esse livro, ele foi escrito. Hoje a gente não vive mais esse tempo de cartas, né? Hoje é tudo digital, mas quem já recebeu cartas pessoais, né, em casa, sabia como era ruim quando alguém pegava uma carta que era para você, uma carta pessoal, uma carta particular, e abria aquela carta antes de você e lia aquela carta antes de você. Por quê? Porque aquela carta não era direcionada para aquela pessoa. Aquela carta era para você. E assim, Levítico, nós precisamos entender em cada livro da Bíblia. Ele foi direcionado a quem? Ele foi escrito para quem? Se você voltar no capítulo 18, no versículo 2 de Levítico, você vai ver o Senhor dizendo, fala aos filhos de Israel. Então, ele já estava dizendo aqui, para quem era para Moisés falar, era para os filhos de Israel. Não eram para os brasileiros, não era para os ingleses, não era para os asiáticos. Ele falou, fala para os filhos de Israel. Então, tudo que Deus estava dizendo aqui em Levítico, as ordenanças que nós encontramos aqui, Deus estava dizendo para os filhos de Israel, para aqueles que estavam ali no momento onde, se a gente voltar na história, aquele povo viveu como escravo no deserto durante muito tempo. E agora, eles estavam sendo livres, depois de quase 400 anos de escravidão. Eles estavam sendo livres, estavam caminhando pelo deserto para ir na direção da terra que Deus tinha prometido para eles. Só que eles tinham vivido no Egito, onde existia muitos deuses eram adorados ali, eram ensinos muito diferentes daquilo que Deus queria, daquilo que Deus planejava para o seu povo. Então, Levítico vem como um texto onde o Senhor ele quer esclarecer, ele quer ensinar o seu povo como eles deveriam adorar. Então, esse é o motivo. Primeiro, Levítico foi escrito para os filhos de Israel. O motivo dele ter sido escrito era a necessidade de que aquele povo que via no Egito adoração a vários deuses, que saíram no caminho pelo deserto e viram vários povos cananeus adorando a muitos deuses, fazendo diversos tipos de rituais para os seus deuses, e que Deus não queria que eles fizessem nada daquilo. Esse foi o motivo pelo qual Deus escreveu o Levítico, para que aquele povo não se contaminasse com essas práticas, pudesse realmente conhecê-lo e pudesse realmente viver aquilo que Deus tinha para ele. Volta comigo lá em Levítico 18, no verso 2, porque a gente entende claramente que o que Deus queria era que aquele povo não estivesse misturado com o que estava sendo ensinado, com o que era realizado, praticado ali no Egito e entre os povos cananeus. Levítico 18, 2 fala assim, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus, não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã. Então, olha aí Deus falando, olha, não façam como os egípcios faziam, não façam como os cananeus fazem. Segue aqui comigo. Para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o desejo de Deus, em Levítico 18, em Levítico de uma maneira geral, mas especificamente no capítulo 18, onde nós vamos ver vários tipos de práticas sexuais, onde Deus estava condenando, era justamente preservar o seu povo, quem? Os hebreus, aqueles que estavam lá, saíram do Egito, estavam no caminho para a Terra Prometida, era preservá-los das práticas sexuais dos cananeus. Então, volta comigo lá para o texto, Levítico 18, 22, que a gente lê, ele fala, com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. E o outro texto de Levíticos 20, 13, que diz que se também um homem
se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Em primeiro lugar, olhando para esses dois textos, em nenhum momento eles falam contra uma relação homoafetiva, certo? Em nenhum momento existe uma proibição para que dois homens ou então duas mulheres se casem, constituam uma família, vivam uma relação debaixo de uma aliança de fidelidade, de amor, de compromisso entre essas duas pessoas. Esse texto não está falando nada disso. Falando de duas pessoas praticando atos sexuais. É o que o texto, a grosso modo, é o que esses dois textos estão falando. Se a gente for olhar aqui um outro aspecto, não sei se você prestou atenção, Levítico 18, 22 fala, com homem não te deitarás como se fosse mulher, e Levítico 23 ele fala a mesma coisa, não vai se deitar como se fosse com um homem, como se fosse uma mulher. Então, se a gente for pensar que esses dois textos, eles condenam a homoafetividade, a homossexualidade, então a gente vai ver que aqui eles estão condenando apenas o papel do passivo, ele não está falando do homem, né, que iria praticar o sexo como ativo. Ele está falando só daquele que cumpriria um papel feminino dentro dessa relação, entre aspas, aí. Né? Ele está falando daquele que se deitou como uma mulher, daquele que se deitou como uma mulher, e nos dois momentos ele fala sobre isso. Então, Deus iria condenar, dos dois homens que se deitassem, Deus iria condenar um e deixar outro ileso. Quer dizer, aquele que estava ali se deitando como se fosse mulher, ele está em pecado, o outro não, ele está livre. Deus, por quê? Uma condenação dessa forma parcial. Se a ideia do texto era condenar a homossexualidade, por que Deus não fala sobre mulheres? Que nos dois momentos ele vai falar sobre os dois homens. Se você procurar outros textos, você não vai encontrar em Levítico Deus falando sobre duas mulheres. Então, quer dizer, o homem estaria condenado, pecou, está condenado. Mas a mulher que se envolvesse contra a mulher, então estaria livre. A gente vai vendo uns furos aqui dentro dessa ideia, estou analisando isso dentro da perspectiva de quem usa esses dois textos e diz que, a partir desses dois textos, que nós estamos em pecado. Deus não deixaria ninguém de fora, né? E a outra coisa que a gente percebe nesse texto é que se é uma condenação, Deus ele condenou somente a relação sexual que fosse com sexo anal. A gente sabe que existem pessoas hoje que já são adeptas de práticas onde não envolve a relação anal. Então, quer dizer, são gays estariam ilesos desse texto. Deus criaria uma regra, Deus estabeleceria um princípio onde existiria uma maneira de você burlar esse princípio, praticar, mas como não existe a relação anal, que é o que conota aqui no texto, então eu estou ileso. Não tem muita lógica. Você concorda comigo? E se a gente for para o texto de Levítico 20:13, que eu li, ele fala, olha, se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Aí olha como a gente vai vendo que analisar esse texto ao pé da letra é a maior loucura que existe. Porque está dizendo, o homem se deitou com outro homem, é uma coisa abominável, e o que tem que acontecer, que o texto está dizendo? Você tem que morrer. Então, quer dizer, pensar em pegar esse texto ao pé da letra, seguir esse texto ao pé da letra, eu teria que defender que nós, homoafetivos, teríamos que ser mortos. E aí a gente vai ter um maior ensino antibíblico que a gente poderia dizer baseado em algum versículo. Quando a gente vai lá nos 10 mandamentos, o Senhor já dizia, não matarás. A gente vai ver aquilo que Jesus ensinou, ele também pregou sobre não matar. Então, se a gente pegar esse texto ao pé da letra, e isso é um grande perigo que as pessoas fazem, o que ele faz? Ele pega esse texto e fala, olha, está dizendo que é abominação, mas explica para mim a parte que fala que tem que ser apedrejado, tem que morrer. Aí não tem uma explicação. Não tem como explicar isso, porque eles pegam uma parte, se justificam em uma parte e desprezam a outra. A Bíblia ela é um livro só.
Ela é o conjunto de vários livros, mas ela traz um único assunto principal. Não tem como eu pegar algo e descartar outra coisa. Então, se nós pegarmos esse texto ao pé da letra, é a maior loucura que existe. Quem defende esse texto é completamente ignorante, biblicamente falando, teologicamente falando, porque está defendendo uma ideia completamente antibíblica. Se nós formos analisar o que acontecia, quais eram essas abominações, porque Deus falou aqui que aquilo era abominável, se nós formos analisar essas abominações de acordo com a história, e isso não é só, você não vai encontrar isso só em um livro de teologia inclusiva, você vai encontrar isso em materiais de teologia convencional, eles vão nos contar que os povos cananeus praticavam muitos rituais de fertilidade, numa época onde o homem ele precisava ter filhos. Ele tinha essa incumbência de gerar filhos, e quanto mais filhos ele tivesse, mais macho ele era. Né? Então, havia essa necessidade dessa procriação. Isso estabeleceria para ele terrenos, territórios, homens fortes para defender a sua herança, enfim, tem todo um contexto envolvido nisso. E aí haviam rituais aonde homens iriam adorar a outros deuses para buscar essa fertilidade, para que eles tivessem na vida dele essa fertilidade. E dentro desses rituais, eles se relacionavam com outros homens que eram prostitutos, aonde entendia-se que aquele homem recebia aquela entidade que estava sendo adorada, e no momento em que havia aquela relação, aquela entidade estava trazendo sobre aquele homem a bênção para que ele pudesse ser fértil, para que ele pudesse gerar muitos filhos. Então, aí a gente vai entendendo por que Deus ele estava falando, ele estava falando especificamente sobre os homens, porque aqueles rituais, como eram rituais na fertilidade masculina, não participavam mulheres. Então, por isso que Deus não falou sobre as mulheres. Por quê? Porque Deus não estava criticando, não estava condenando o ato sexual entre dois homens ou entre duas mulheres que se amam, que vivem dentro de uma aliança, que têm um compromisso um com o outro, que estão decididos a constituir uma vida, uma família juntos. Deus não estava condenando isso, Deus estava condenando aqueles que estavam se envolvendo em práticas sexuais aonde eram adorados outros deuses, aonde outros deuses eram cultuados, e Deus estava... Por isso a expressão a gente encontra o Senhor dizendo que era uma abominação. A palavra abominação, que a gente vai encontrar muitas vezes no livro de Levítico, ela estava diretamente relacionada a esses cultos idólatras, a esse tipo de adoração a outros deuses. E por isso Deus estava dizendo, olha, dois homens, dentro desse contexto aqui, do que estava acontecendo lá, é abominação. Eu não me agrado, eu não tenho prazer nisso. Então, entenda isso, você que está nos assistindo agora. Deus, ele não condenou dois homens de viverem juntos. Não existe pecado no amor entre dois homens, entre duas mulheres. Não existe condenação bíblica para isso. Como eu falei, a gente precisaria de outros temas. Só esse de Levítico, a gente precisaria de muito tempo para poder falar sobre isso melhor, para entender isso melhor. Mas o que eu quero que você compreenda para fechar essa leitura de Levítico, que a gente não pode pegar um texto bíblico e segui-lo ao pé da letra. Levítico, assim como ele fala sobre esses dois textos de dois homens juntos, ele fala sobre uma série de outras leis que não são seguidas mais. Ele fala, por exemplo, olha, lá em Levítico 11:7, fala sobre não comer carne de porco. Quem não come hoje carne de porco, né? Poucas pessoas não comem. Mas então quer dizer que em comer carne de porco, de acordo com aquele texto, estaria em pecado. Ele fala sobre Levítico 11:12, sobre não comer frutos do mar. É uma lista grande de coisas que nós fazemos hoje. Por quê? Porque entende-se que, e isso se você for conversar com qualquer pessoa que defenda Levítico 18:22 como uma condenação à prática homossexual, e você for perguntar para ela sobre essas leis, ela vai dizer, olha, aquelas leis Deus deu para aquele povo naquele tempo.
quando eles estavam no deserto, pelos motivos, explicações que muitas vezes quando chega em Levítico 18, 22, fala, não, mas aqui tem que ser ao pé da letra. Então, como eu disse, eu não posso, ou eu escolho servir, obedecer a palavra de Deus ao pé da letra, ou eu escolho interpretar e compreender e ter a revelação de toda a palavra de Deus. Eu não posso ter um texto ao pé da letra e os outros eu interpreto ou vice-versa. Então, esse é o grande erro que existe hoje em dia. Eu espero que esse pouco que a gente falou aqui possa ter esclarecido você sobre esses dois temas. Existem outros temas que, num tempo certo, aí a gente vai falar sobre eles, sobre os sodomitas que a Bíblia fala, sobre o pecado de Sodoma e Gomorra, sobre Romanos capítulo 1, que cita relações de duas mulheres. Temos muitos textos que nós teríamos sobre falar sobre gênero, né? sobre orientação sexual, sobre gênero, que é algo que nós precisamos entender à luz da palavra. Quem sabe Deus nos prepare em outros momentos, mas eu espero que isso que a gente conversou aqui possa ter trazido algum esclarecimento para você. Se restar alguma dúvida, fique à vontade para nos mandar uma mensagem